que eu comecei a viajar de bicicleta não tem uma data precisa, né? Mas eu me lembro de ter começado a pedalar mesmo quando eu tinha 12 anos. E naquela época, acho que eu já gostava de viajar, mas não sabia muito que era isso, né? Porque eu e meus amigos, a gente pegava as bicicletas e saía para cidades no entorno de Bauru. Sempre rodando pela zona rural e fazia o lanche, levava as ferramentas, né? Até que a gente evoluiu um pouco, começou a acampar na beira do rio Tietê. E eu fui percebendo que eu conseguia ir em qualquer lugar, na verdade, de bicicleta. Eu poderia tanto sair da minha casa, quanto usar um meio de transporte, ir para algum canto, voltar. E isso foi incrível, foi uma descoberta fenomenal, assim, porque enquanto eu estava ali ao redor da minha cidade, eu vi que podia ampliar para o meu país, de repente sair do meu país, enfim, em qualquer lugar onde eu conseguisse chegar e, de preferência, sempre levando a minha bicicleta. E com o tempo eu fui incrementando a barraca, fazer comida, né, que foi uma coisa que fui aprendendo com o tempo. E aí, aquele horizonte que tinha aberto no começo, ele se ampliou mais ainda, né, porque eu tinha uma autonomia muito grande, então eu conseguia ficar vários dias, se eu quisesse, pedalando, sem precisar me preocupar com uma hospedagem, onde que eu ia dormir, porque eu tinha liberdade total. Eu com a minha barraca, com as minhas coisas, eu conseguia pedir para acampar em algum lugar, acampar numa praia, no meio do mato selvagem, e isso ficou assim, algo muito especial dentro das viagens de bicicleta. Engraçado ver como que a bicicleta entrou na minha vida, né? Eu não tinha bicicleta quando criança, apesar de eu queria muito ter, mas eu não tinha, por conta do poder aquisitivo na época, né? Das condições socioeconômicas minha e da minha família. Até que eu ganhei uma bicicleta muito antiga, e aquilo era festa na vila, né? Porque era 2 moleques que tinham bicicleta, mas tinha 12 para andar, né? Então era um revezamento, cada hora ia um, né? Só que a primeira vez que eu consegui ter uma bicicleta só minha, isso levou um tempo, assim, né? Já foi um pouco mais adolescente. Eu senti uma sensação enorme de liberdade, de eu poder subir na minha bicicleta. Eu ia às vezes para a escola, né? Na aula de educação física, eu ia visitar algum amigo, né? E quando eu comecei a viajar de bicicleta, mesmo nesse começo, e depois quando a visão ampliou um pouco, eu percebi que a liberdade ela era verdadeira, né? Aquilo era muito verdadeiro, porque eu fazia meu tempo, eu ia para onde eu quisesse, eu podia ir e voltar, mudar de direção, parar a qualquer momento, fazer o que eu quisesse. Se eu quisesse conversar com alguém que estava passando, eu podia parar, tudo isso era possível, né? E dentro do mundo da viagem de bicicleta. Então eu viajo de bicicleta porque ela me oportuniza eu ter liberdade, estar em contato com as pessoas e com tudo que está ao meu redor. E isso é algo que faz eu exercitar todos os sentidos que a gente conhece, talvez alguns outros aí que vão aparecendo conforme viaja. Eu escolhi viajar pela Transoceânica, sempre tive o sonho de conhecer a Amazônia, pelo menos um pedaço dela, né? Ela é muito extensa, não daria para conhecer toda, e teria que ser de bicicleta, né? Por conta, enfim, de tudo que eu falei antes, né? Do que significa viajar de bicicleta. Eu também sempre quis conhecer a Cordilheira dos Andes, mas eu não queria só conhecer, eu queria subir ela de bicicleta desde a parte mais baixa, passar pela parte mais alta possível no trajeto que eu fizesse e ficar um tempo por cima da cordilheira. E também queria conhecer o Oceano Pacífico. Foram 5 anos de espera, né? Às vezes as pessoas podem ficar curiosas, mas por que não foi antes? Né? Acho que é uma reunião de fatores. São problemas pessoais que todos nós temos, né, no dia a dia. Medo, receio de ir, né, uma viagem grande por um lugar difícil. Eu escolhi sozinho, justamente porque era um sonho meu, assim, e às vezes pode parecer algum egoísmo, né, mas você quer ir lá sozinho, por que você não leva alguém? Primeiro é difícil arrumar quem tem o mesmo sonho que você, né, que tem, enfim, o mesmo estilo. E uma viagem longa também é difícil as pessoas terem a disponibilidade de uma viagem de um tempo maior assim, do que um tempo de férias, por exemplo, uns 30 dias, né? E também que esteja buscando o mesmo lugar, que esteja com a mesma ideia de viagem, né? O que as pessoas buscam quando viajam? Eu tinha uma busca para essa viagem como eu tenho para diversas outras, né? Então eu acabei escolhendo ir sozinho por conta disso. E esses medos, a gente vai criando, né? Eles vão limitando a gente. Eles são interessantes, porque eles servem de uma baliza, né? Muitas vezes para a gente não dar um passo tão em falso.
Mas a gente tem que achar um equilíbrio, né, dentro do medo, que ele ajude a balizar a nossa vida, mas ele não impeça a gente de correr atrás de um sonho, de algo que você acredita, que é importante para você, e que na verdade pode transformar a sua vida, né. Então, o atraso dos 5 anos, ele foi difícil, porque a cada ano eu criava nova expectativa de ir, mas depois, passado o tempo, eu acho que foi importante esses 5 anos passarem, porque eu estava muito mais maduro quando eu fui, né? Inclusive como um viajante de bicicleta, né? Eu tinha muito mais condições e talvez por isso eu consegui até durante a viagem perceber coisas diferentes. É muito interessante a gente ir para regiões, fazer um trajeto dentro de uma região que tem uma diversidade de ambientes, assim, né? Essa viagem teve muito disso. Comecei lá na Amazônia brasileira, no Acre, e o caminho cruza a Amazônia peruana também, depois começa a subir os Andes lentamente, né? Então, quando a gente pensar que a Amazônia, ali, a bacia amazônica está mais ou menos 70 a 100 metros do nível do mar, ela está bem baixa, né? E a viagem começa por aí. Então é muito legal, porque você vai numa mata muito fechada, que é a selva amazônica, né? Uma região de diversidade enorme, e você vai indo por esse caminho. Ele sobe muito lentamente, você atravessa o Brasil, ainda nessa altitude bem baixa com relação ao nível do mar. Você entra na Amazônia peruana, continua oscilando um pouco, né, a altitude, até que chega numa determinada parte do trajeto, ainda na Amazônia peruana, uma cidade que se chama Quincemil, e a partir dali é que começa a subida dos Andes, só que você não percebe, né? E a estrada vai subindo. E o ambiente também vai mudando, não é só o relevo, né? Então a gente começa numa floresta alta, de grandes árvores. De repente você subiu, eu não tenho os números precisos, mas você subiu um pouco, a vegetação ela vai diminuindo, né? Conforme você vai subindo, tanto em diversidade dos tipos de planta, não só das plantas, mas dos animais também, né? Da flora e fauna. Até que você chega numa determinada altitude que já não tem mais, só tem vegetação rasteira, quando não está numa área que às vezes é um pico nevado, que daí ali você não vai conseguir encontrar outro tipo de tipos de vegetação, né, porque são picos de neve constante. E o mesmo acontece com as pessoas, né, vão diminuindo também, né, já não é uma região densa, né, não é tão habitada, mas você vai percebendo que conforme vai subindo também isso influencia enfim, na distribuição das pessoas pelo território. O clima é uma coisa que foi algo que eu tive que pensar bastante, né? Porque apesar de eu ter escolhido uma época seca na Amazônia, entre aspas, né? Porque tem chuva, mas é uma época que chove bem menos, né? E isso foi proposital, que era para não pegar as grandes chuvas, enchentes, enfim, as dificuldades que vêm disso. É muito quente, então eu peguei extremos de temperatura. Na parte brasileira, no Acre, teve dias que era comum 40, 45 graus, assim. Teve dia de 50 graus. Mas eu fui me adaptando a isso, né, mudando o horário de pedalada para não enfrentar o sol a pino. E isso vai se acentuando também conforme vai subindo, né? Aliás, vai diminuindo conforme vai subindo. E quando eu estava no alto dos Andes, cheguei a pegar uma pequena nevasca, assim, né? Então já era temperatura próxima de zero, né? Começa a nevar um pouquinho perto do zero, né? Não é, às vezes as pessoas pensam que é no zero só que neva, não, né? É ali próximo. E peguei temperaturas negativas, não tão negativas, mas temperaturas até -5 cheguei a pegar. Então eu tinha que lidar com esse tipo de coisa, um calor de 50 graus e um frio próximo de zero, né? Foi desafiante também. Mas foi interessante para perceber como o nosso corpo ele é adaptável. E aí vem outra vantagem da bicicleta, né? Porque você não tem essa sensação num salto. Você vai sentindo ela, assim como a subida é gradativa, a mudança do clima, ela também é bem tênue, né? Ela vai bem devagarinho, assim. Então acho que isso proporcionou com que o corpo fosse se adaptando melhor. Eu tenho muito problema com frio, eu não me adapto bem, mas com a roupa certa, né, e com essa suavidade da transição entre os climas, foi mais tranquilo. A gente pode ter uma impressão assim da Amazônia, né, então eu vou para qualquer cidade lá da Amazônia, e aí eu chego lá, tá toda a floresta lá, né, mas a realidade não é essa, né. Eu tive algumas surpresas, né, nesse sentido, principalmente com a floresta, né, que eu queria muito conhecer a floresta, né. As cidades que estão lá são extremamente interessantes, né, o povo que está lá também,
mas eu também queria conhecer muito a natureza, né? E isso para mim foi um tanto forte, porque quando eu cheguei em Rio Branco, no Acre, é uma cidade grande, né, a capital do Acre. Tudo bem, lá eu sei que eu não ia ver a floresta tão preservada, mas quando eu saí de lá eu tinha essa expectativa. E na verdade não é assim, né? Quando você pega uma rodovia, e isso já existem pesquisas que falam um pouco disso, quando você abre uma rodovia em qualquer lugar, mais ou menos 50 quilômetros de cada lado já estão sujeitos a sumirem, né? Porque a ocupação humana, o interesse, né, diversos interesses acabam influenciando nisso. E lá no Acre eu custei a ver a floresta mesmo, entrar na floresta de fato, né? Porque as estradas, elas ao redor estava tudo desmatado. Só sobram as castanheiras, né? Aliás, as mais recentes, porque antigamente eles cortavam até as castanheiras. Mas uma legislação de algum tempo diz que não pode mais cortar as castanheiras, né? Então você olha uma paisagem totalmente devastada entre pasto, alguma monocultura, até cana-de-açúcar eu achei lá, e as castanheiras espalhadas. E isso é extremamente danoso até para a castanheira, né? Porque ela precisa de um determinado tipo de roedor, né, grande, que vai roer a castanha dela, vai disseminar as sementes, né? Então ela fica também uma árvore perdida, entre aspas, né, que ela não consegue a função dela de reproduzir. Só que eu queria muito conhecer a floresta, né? E para fazer isso, pelo menos no caminho onde eu fui, né, que é a transoceânica, você tem que entrar nos chamados ramais, porque imagina que a estrada é um risco e esses ramais é como se fosse uma espinha de peixe, né? Eles abrem diversas estradas perpendiculares à rodovia e isso adentra no meio da mata, enfim, vão para propriedades ou mesmo para o meio da mata. E pesquisando sobre a região onde eu poderia conhecer isso, eu descobri um seringal que chama Cachoeira, que é próximo a Chapuri, a Brasileia e a Epitaciolândia, né, uma região ali meio que de fronteira com a Bolívia, mas onde nesse seringal é possível conhecer a floresta a fundo, né, entrar mesmo na floresta e conhecer um pouco do hábito de vida das pessoas lá de maneira tradicional. Então eu fui atrás disso. E aí quando você entra na floresta é outra história, né? Eu consegui entrar pedalando, porque eu fui de bicicleta de onde eu estava, peguei o ramal e até chegar no seringal onde eu tinha combinado de conhecer mais a floresta e tal, você passa por uma parte de estrada, aí sem a devastação dentro da floresta, né? E a floresta, ela é muito imponente, né? São árvores de grande porte na Amazônia, né? A diversidade de fauna é muito grande também, né? Apesar de você não ver, você escuta, né, muitos sons na floresta, né? Então, principalmente das aves, né? Vez ou outra você consegue ver alguma ave maior ou algum réptil que fugiu ali, né, alguma coisa, mas você percebe que você está num ambiente muito rico de vida. E isso era fantástico, assim, né? A mudança completa, porque você está numa estrada onde está tudo devastado e de repente você pega uma estradinha de terra tranquila, vai entrando no meio da floresta e tudo vai fechando e a vida vai chegando. Então, como é importante a gente ter a floresta em pé, né? Como ela tem um serviço que não tem nada que a gente consiga fazer que vai substituir. Foi muito, muito forte a visita à floresta. Eu tive a oportunidade de conhecer a floresta com um guia dentro desse seringal, um seringueiro que ele é primo de Chico Mendes, né? Ele chama Nilson Mendes, uma pessoa que a gente não sabe quantificar a riqueza que ele tem, né? Ele foi viver com os índios durante 2 anos para aprender a cultura indígena. Ele já era seringueiro, né? Já tinha o hábito da floresta e aí ele queria conhecer mais, né, da vida na floresta. Ele foi viver 2 anos com uma tribo indígena, um processo longo porque os índios não aceitam, né, as pessoas de fora. Então ele teve que durante muito tempo tentar o contato, né, com a tribo. Não era uma tribo isolada, mas é uma tribo que muito forte com a cultura. Mas ele conseguiu, foi até lá, ficou nesses 2 anos, ele só vinha a cada 6 meses falar para a família dele que ele estava vivo. E todo esse tempo ele ficou lá e ele aprendeu muito com a cultura do índio, né? E foi um presente, dar uma volta, uma trilha de mais ou menos umas 4 a 6 horas dentro da floresta mesmo, fechada, né? Só tem mesmo a trilhazinha de caminhada do seringueiro ali. E foi muito, muito incrível, né, conhecer com ele, porque ele conhecia todas as plantas, a função, se você fica com isso, você
faz tal coisa, isso, outro. Então era também aquela coisa que as pessoas falam que ali você tem uma farmácia natural, né? Ele me mostrou um pouco disso, né? Inclusive eu tive que usar, porque eu fiquei muito gripado e ele fez um chá para mim com umas 3 plantas, não me lembro os nomes agora, e foi incrível, assim. De um dia para o outro eu fiquei bom. E foi muito triste constatar, do lado brasileiro aconteceu muito isso, né, na Amazônia brasileira. Já era tudo devastado do lado da estrada. Na Amazônia peruana, como a estrada, quando eu lá estive em 2011, né, a estrada tinha sido recém-inaugurado o asfalto, porque até então ela era uma estrada de terra e pedra, né? Então era muito mais difícil o acesso. O asfalto trouxe o acesso mais fácil, né? 2011 foi o primeiro ano que a estrada estava funcionando. Então, quando eu entrei na Amazônia peruana, a floresta estava muito mais próxima da estrada, só que ao mesmo tempo ela estava sendo cortada. Então, era muito comum ver caminhões e caminhões com toras, eles usando os sistemas mais antigos de limpeza, entre aspas, né, de terreno para poder levar agricultura, quando coloca fogo. E o fogo é terrível, né, porque eles não abrem nenhum espaço, eles simplesmente chegam na beira da estrada e colocam fogo na estrada. Então, se o vento está indo para dentro da floresta, vai queimando até parar, não tem quem apaga, né? Aquilo queima a terra que a pessoa tem interesse, mas queima muito mais, né, mata todos os animais. E culturalmente, humanamente, também existe um impacto grande, né? Do lado brasileiro, eles entendem a estrada só como um benefício, porque ali eles já exploraram, né, o entorno, né, todas as terras já têm donos, né, e já tem algumas culturas instituídas. Do lado peruano, não. Eles entendem a estrada como um desenvolvimento do país, né, é o que oportuniza mais pessoas a chegarem à região e a ocuparem a terra, nesse esquema de chegar e devastando do lado da floresta, né? Do lado da rodovia. E isso foi muito nítido lá, acontecia muito. Às vezes tinha trechos assim que eu via diversas ocupações humanas por quilômetros, às vezes 100 quilômetros de ocupações humanas que não existia, era só um casebrinho, uma taperinha, uma casa de palha que estava lá e a pessoa estava acabando com a floresta. Difícil culpá-los, né? Não culpo esses que lá estão, porque eles são totalmente carentes de muitas coisas, né? Eles têm, não é só a carência econômica, né? É de diversos outros tipos de carência. Por exemplo, no Peru, na época que eu lá estive, não tinha aposentadoria, a pessoa tem que trabalhar até quando ela puder, ou a família sustenta ela, né? Então não tem um amparo do Estado com o seu tempo, né? De vida e de trabalho. E muito pobre, né? O fator econômico conta muito. Então as pessoas estão lá tentando alguma coisa melhor para a vida delas. E não tem também a parte educacional, não entende que você cortando tudo aquilo, colocando fogo, fazendo de qualquer jeito, você pode ter uma consequência grave no futuro, né? Então é triste ver que a nossa interferência no meio, ela às vezes é muito severa, né? Ela judia muito do ambiente, né? E apesar de ter sido em 2011, eu pude perceber que tinha algumas pessoas, poucas pessoas, que lá estavam chegando para tentar orientar as pessoas que lá viviam, né? Então era em geral um trabalho de ONG, chegando ou outra pessoa com conhecimento grande, tentando levar alguma informação para eles de como lidar com aquilo lá. Mas fato é que a floresta está sendo derrubada de alguma maneira, ou no corte da árvore, ou no fogo, né, ou nas posses de terra, soltura de gado e por aí vai. E essa cidade estava a mais ou menos 2.800 metros, entre 2.800 e 3.000, eu resolvi parar lá, ficar alguns dias lá me aclimatando e percebendo. E não tinha muito o que fazer, Marca-Pato é uma cidadezinha pequenininha nos Andes peruanos, né? Na parte dos Andes que está virada para a floresta, né? Então é muito úmido, chega nuvem, né? Muita umidade. Só que lá tem águas termais. Um dos meus programas lá enquanto eu me aclimatava era ir nas águas termais, né? Ficar lá era muito barato e muito interessante, ali já está frio, né? E um certo dia, eu saindo das termas, eu encontrei 3 menininhas. Uma de 8, uma de 9 e uma de 10 anos, né? Elas eram primas. E criança é muito mais fácil, né? Ela é mais ostensiva, né? Ela chega perto de você, ela conversa. E ali eu comecei a conversar com elas, né? E papo vai, papo vem, e elas me fizeram uma pergunta muito interessante, né? Elas, lógico, contei que eu era brasileiro e tudo, né?
Elas falaram assim, canta uma música do Brasil para mim. Aquilo me chocou, né? Eu falei, como assim canta uma música do Brasil, né? Nem sei cantar, nem nada. Mas aí eu lembrei que eu estava com a minha gaita, né? Naquela época eu estava tentando aprender a tocar gaita, não aprendi até hoje, mas de vez em quando eu fico lá soprando. E eu lembrei de Asa Branca, a música Asa Branca. E aquilo foi muito forte, assim. Eu falei, nossa, eu vou tocar e vou cantar um pedacinho que eu sei e vou contar para elas do Brasil, né? E foi uma vivência extraordinária, né? As meninas ficaram encantadas e eu fiquei bobo, né? Assim, não sabia nem direito o que fazer. E foi muito emocionante conseguir tocar um pouquinho da música para elas, contar um pouquinho do Brasil para elas através da música, né? Apesar que ela é regionalizada, mas acho que retrata uma boa parcela do povo brasileiro, né? Da nossa cultura, como a gente vive. Então, esse encontro com as 3 meninas foi muito marcante para mim. Eu levei isso durante muito tempo pensando ainda durante a viagem, né? Demora um tempo até a gente aprender tudo, né? E na hora de ir embora, elas me abraçaram, me deram um beijo no rosto, assim, na maior naturalidade, né? Coisa que eu não tinha conseguido com nenhum peruano, né? Dar um abraço num peruano, ou mesmo, enfim, qualquer outra demonstração, né? Quando muito era um aperto de mão. E teve uma oportunidade, saindo de Puerto Maldonado, que é a maior cidade daquela região da Amazônia peruana, né? Eu ia fazer uma pedalada curta, mas acabei entrando numa região de garimpo, né? Região de garimpo é algo terrível, né? Eu não sei se alguém já teve contato com isso, pelo menos o garimpo que eles praticam lá. Primeiro que é uma terra sem lei, né? É uma terra de muita ganância, de muita exploração, de quem tem mais, quem pode mais chora menos, né? Então, um povo muito oprimido. Então, aquilo lá tinha prostituição infantil, criminalidade altíssima, consumo de drogas, principalmente álcool, né, exacerbado, muito lixo, cenas feias, a floresta sendo derrubada, porque lá o sistema de garimpo deles é de lavar a terra e as pedras, né, então eles pegam um rio, explora toda a calha do rio, depois todo o entorno do rio, e eles não se importam com nada que tem. Tudo vai para o chão, tudo é remoído e vira areia. Né? E de lá eles tiram o ouro e depois a areia fica lá, a floresta às vezes consegue ou não. Né? E no dia seguinte da minha saída, quando eu ia continuar a viagem, eu estava arrumando minhas coisas lá embaixo, na hospedagenzinha, chegou um senhor para mim, assim, peruano, lógico, né, todos os traços, natural. Ele olhou assim para mim, olhou para a bicicleta, falou, quanto custa a sua bicicleta? Falei, não sei, né, faz tempo que eu comprei. Não, quanto custa? Eu quero saber quanto custa. Falei, não sei, né? A gente fica com medo às vezes de falar, né, quanto custa, porque lá é uma realidade muito mais pobre do que no Brasil, né? Então como que eu vou falar para ele que custa X em reais, né? A dele é outra moeda ou em dólar, né? Eu falei assim, uns $600, falei para ele. Assim. Ele falou, $600? Ele falou assim, eu quero comprar a sua bicicleta. Eu falei assim, não, minha bicicleta não está vindo. Ele falou, não, eu quero comprar a sua bicicleta. Te dou $1.000. Só a bicicleta, suas coisas eu não quero. Eu falei, não, o senhor não está entendendo, eu não estou vendendo a bicicleta, né? Essa aqui é minha bicicleta e tal. Ele falou, não, você que não está entendendo. Ele falou assim, meu filho tem 10 anos de idade e ele já me pediu de tudo na vida, eu dei tudo para ele. E ele me pediu uma bicicleta, porque ele disse que ele quer viajar. E eu não tenho uma bicicleta aqui, eu quero comprar a sua bicicleta para ele. Eu falei assim, nossa, que bacana, né, o sonho do seu filho, mas minha bicicleta não está à venda. Assim. Ele falou, não, você não está entendendo, eu quero comprar a sua bicicleta. Te dou $2.000. Nisso ele enfiou a mão no bolso. Tirou, parece cena de filme, né, ele tirou um tanto de dinheiro, nem sei se era dólar, se era o sol peruano, não sei que dinheiro que era, mas era um bolo de dinheiro. Ele falou, te dou $2.000 agora em dinheiro, eu quero sua bicicleta. E nisso já começou a aglomerar um monte de gente em volta, curiosos, né, para saber o que estava acontecendo. Ele já estava falando um pouco mais assim, né, alterado, imponente. Aí eu fiquei pensando, nossa, acho que eu estou numa enrascada aqui, né, o que eu posso fazer, né? E continuei insistindo com ele que eu não queria vender minha bicicleta. E ele falou, não, eu quero comprar sua bicicleta, quanto você quer? Põe preço, quanto você quiser eu pago. Eu já quis dar um carro para o meu filho, uma casa para ele, prometi para ele a gente morar num lugar melhor, mas ele quer uma bicicleta. Aí eu respirei fundo assim, me veio uma ideia na cabeça na hora.
eu não respondi para ele, mas eu fiz uma pergunta, né? Eu falei para ele, primeiro perguntei o nome, a gente não tinha nem se apresentado, né? Falei, como é o nome do senhor? Ele é José Luiz. Eu falei, prazer, o meu é Fábio. Eu falei, eu sou brasileiro, eu vim do Brasil pedalando, cheguei aqui e o senhor sabe qual que é o preço de um sonho? Ele ficou assim, né? Pensou, não sei quanto custa um sonho. Aí eu aproveitei, né, o vacilo dele e emendei. Falei, então, essa viagem, eu estar aqui é um sonho para mim, né? Isso eu pensei há 5 anos atrás, eu vim construindo minha vida para hoje estar aqui. Eu saí pedalando do Brasil, me organizei, fiquei ausente da minha família, abri mão de muitas outras coisas da minha vida para estar aqui hoje. Juntei dinheiro, comprei equipamento, me capacitei para chegar até aqui onde eu estou hoje. Então hoje eu não estou aqui, não é minha bicicleta que está aqui, hoje é o meu sonho. É isso que está aqui, né? E essa bicicleta ela faz parte do meu sonho, eu quero ir com ela que vai me levar até onde eu quero chegar. Ele parou assim, o pessoal ficou meio estranho, né? Ele parou assim, pensou, aí ele falou, e o sonho do meu filho? Aí eu falei para ele, acho que estava um pouco, né, com a mente iluminada, eu falei para ele, olha, o sonho do senhor filho, o senhor é peça fundamental no sonho dele, eu tenho certeza que o senhor ofereceu para ele tudo isso, o senhor pode ir para qualquer lugar do Peru ou em qualquer outro lugar e comprar uma bicicleta para ele, o senhor é parte fundamental, compre, ajude ele para a bicicleta dele. Mas minha bicicleta é meu sonho, ela não está à venda. Aí ele entendeu, né? E aí eu fui apertar a mão dele já com o olho marejado, né? Ele também estava assim meio alterado, né? A gente apertou as mãos, ele olhou bem firme no meu olho assim e falou assim, bom sonho. Aí a gente se despediu e logo eu saí de lá muito rápido, né? Falei, não vou ficar aqui não. Saí de lá muito rápido, pedalei uns 3 quilômetros, parei na beira da estrada, sentei lá e me acabei em água. Chorei um monte porque era muita tensão acumulada, né? Uma vivência muito forte que eu agradeço de ter vivido isso, né? Isso me oportunizou reforçar toda a ideia que eu tinha criado até ali. Do sonho, da minha preparação, de tudo que eu estava ali, por que eu viajo de bicicleta, tudo que a gente conversou aqui hoje, naquele momento ali se aflorou. E acho que foi a experiência mais marcante que eu tive até hoje na minha vida. Cusco é uma cidade conhecida por diversas coisas, né, muito turística, né, ao ponto de referência para quem vai para Machu Picchu, conhecer o Vale Sagrado, né, mas é uma cidade muito interessante para viajantes, porque acaba reunindo muito, né, e lá tem um hostel, um albergue, né, cada um às vezes chama de um jeito, que ele é muito famoso no meio dos viajantes de moto e de bicicleta, chama La Estrellita, ou a Estrelinha, né? E lá só se encontram viajantes de moto, mas muito mais de bicicleta. É uma concentração de viajantes de bicicleta. Imagina que todas as pessoas que vêm cruzar aqui a América acabam passando por Cusco, né? Por conta do grande interesse de conhecer Machu Picchu e a cultura inca, né? E lá foi incrível, né? Eu tive contato com viajantes que estavam descendo o continente, subindo o continente, que vinham de diversos lados, e a troca de experiência é riquíssima, né? Poder conhecer gente de todo mundo lá e falar do que a gente mais gosta, né? Falar sempre de bicicleta, de viagem de bicicleta e conhecer muitas pessoas legais, né? Fiz muitos contatos lá, até surgiu uma parceria de viagem lá de um tempo, né? Fui conhecer Machu Picchu com um casal de franceses, a Fanny e o Wendell, muito queridos, assim, né? Foram pessoas muito especiais dentro da viagem. As paisagens são belíssimas, né? O roteiro que eu fiz, para quem quer conhecer lindas paisagens, eu recomendo muito. A parte da floresta é incrível se você tiver a oportunidade de entrar nela, como eu tentei, mas mesmo passando pela rodovia ainda consegue ver. E os Andes é algo à parte, né? A montanha, ela tem uma magia, assim, né? Atrai o nosso olhar, a nossa curiosidade, nossa vontade. E lá eu até brincava, né? Às vezes que a câmera pode cair no chão e bater uma foto, que a foto vai sair bacana, né? Porque é muito bonito, né? A montanha em si forma aquelas paisagens lindíssimas, né? Desde quando você começa a ver, os Andes surgindo no horizonte, até conforme você chega lá e pode ver picos nevados, pode ver os recortes das montanhas, as encostas íngremes, um rio que corta,
um riozinho de degelo que vai saindo lá da geleira e vai descendo, alguns animais ali espalhados, uma casinha lá longe, né? Aquele horizonte bonito. As paisagens são riquíssimas, né? E mais enriquecida com a cultura do povo, né? No Peru eles se vestem de maneira muito colorida, né? Tradicionalmente, e as pessoas ali também davam um toque na paisagem muito impressionante, assim, da riqueza de cultura e da maneira deles se vestirem. Eu gosto realmente de falar que eu não preparo as viagens, mas o fato é que a gente sempre prepara, né? E às vezes eu brinco, mas eu acho que tem um grande fundo de verdades que eu falo, que a viagem começa quando a gente pensa nela, né? Quando você pensou na viagem, você já começou a planejar ela. Porque você fica se imaginando lá, que caminho que você vai pegar, para quem que você vai perguntar, ou se não vai perguntar para ninguém, como que você vai fazer, como que você chega até o lugar, né? O que que você precisa. Para essa viagem, eu acho que foi a viagem que eu mais me preparei no todo, assim, né? O equipamento meu eu vim adquirindo durante o tempo, né? Não era um equipamento determinado. Acho que eu comecei como todas as pessoas começam, né? Com uma bicicleta que talvez não fosse a que eu mais tivesse adaptado para viajar ou que ela mais tivesse adaptada para uma viagem de bicicleta. E vim evoluindo, né? Com a bicicleta durante os anos, né? Isso levou um tempo. Com relação aos equipamentos alforge, barraca, todo tipo de vestimenta, tanto para o clima quente quanto para o clima frio, como levar água, que tipo de comida, fogareiro, tudo isso foi muito lento para mim também, né? Eu vim adquirindo com o tempo. Com fogareiro também fui aperfeiçoando, eu não sou um cozinheiro nem nada, mas eu fui aprendendo algumas coisas diferentes para enriquecer. Eu queria cozinhar e muitos falam da comida, né? No Peru e na Bolívia, que muitas pessoas passam mal, eu acabei não passando nada, nenhum perrengue grande, mas eu gostei de cozinhar e escolhi isso, né? E o conjunto todo dos equipamentos, eles vieram com esse tempo, foram sendo construídos. Eu fui viajar para essa viagem com o equipamento atual que eu tenho hoje, que eu considero um equipamento suficiente para aquilo que eu busco. Na parte física foi a que eu mais me dediquei. Eu já tenho o hábito de pedalar há muito tempo, desde criança eu nunca parei de pedalar. Eu acho que meu biotipo favorece um pouco, eu tenho muita facilidade com a bicicleta, assim. Eu não sou uma pessoa de explosão, né? Então se a gente vai apostar uma corrida, provavelmente eu não sou bom nisso, mas na resistência eu sou muito bom. Meu biotipo ele é bom para resistência. E era um desafio nessa viagem, né? Às vezes algumas pedaladas longas, pedaladas em dificuldade, né? Por conta de altitude, terreno e tudo mais. Só que antes de eu viajar, a minha maior preocupação era a altitude. E eu pesquisando, eu vi que tinha alguns treinamentos que eram possíveis de fazer para você, talvez, ter uma adaptação melhor à altitude, não que você vai chegar lá e está 100% garantido. Era treinamento de apneia, que é você mergulhar, de preferência mergulhar, né, na água e tentar segurar a sua respiração o máximo possível e fazer isso numa sequência, né, não só uma vez. Natação ajuda muito e corrida. Corrida ajuda bastante, uma corrida que você consegue manter um ritmo mais intenso de corrida. Eu não sou bom de corrida, mas eu comecei a correr antes da viagem, porque eu não consegui fazer os treinamentos de apneia. E intensifiquei as pedaladas, com certeza, né? Já me preparando também com um pouco de carga na bicicleta. Essa foi mais ou menos a linha que eu segui. Eu não sigo um cronograma rígido de viagem, né? Eu procuro, nas últimas viagens que eu fiz, já de algum tempo, não ter um cronograma fixo, ter a ideia toda da viagem que eu quero fazer, mas ela também está muito aberta, né? Eu posso conhecer alguém que me indica um caminho bacana, um lugar legal, eu gosto de ter o tempo de desviar, ir lá conhecer, ou mesmo mudar realmente o roteiro se eu considerar que aquilo é importante. O plano inicial era chegar até o Pacífico, porque a estrada transoceânica ela foi feita para isso, para ligar o Brasil aos portos no Pacífico, 3 portos no Peru. E a ideia era chegar até a região de Nazca, né, mais ao norte do litoral peruano. Porém, quando eu cheguei em Cusco, eu estava visitando Machu Picchu já, né, no meu planejamento, eu cheguei em Cusco e aquele contato muito com os cicloviajantes, né, com o pessoal que estava lá, eu conheci pessoas que vieram no caminho contrário. E eles falaram que não era um trecho tão interessante. Lógico que o que é interessante é muito pessoal, né, muito relativo, é difícil eu basear só no que é interessante para uma pessoa. Mas era um caminho que eu não estava sentindo tanta firmeza de ir, né? Era mais porque eu queria chegar até o Pacífico. E aí eu, conversando, eu ponderei. Eu falei, não, acho que tem outra coisa que eu quero conhecer mais do que chegar no Pacífico. Acho que eu posso ir no Pacífico numa outra oportunidade.
E assim eu fiz, eu mudei completamente, né? Então de Cusco eu desceria para o litoral, eu acabei que não, eu fui para Machu Picchu, fiz o Vale Sagrado, né? Que é um trajeto um pouco acima de Cusco, e ele joga numa rodovia, ele termina, né, numa rodovia do Peru que cruza o Peru de norte a sul e acaba levando até o Lago Titicaca, né? Que era um lugar que eu queria muito conhecer. E percorrer ele quase que completo, né? Não tão seguindo na margem dele, mas fazer o caminho que eles chamam de menos turístico, né? Que é o caminho, que é a borda do lago que está para o interior do continente, né? Entre Peru e Brasil, não está para o lado do Oceano Pacífico, está para o lado do Oceano Atlântico. E assim eu fiz. Eu desci e fui até Puno, eu precisava arrumar alguns trâmites do meu passaporte com relação ao tempo, né? De viagem de visto. E de Puno eu contornei o lago ao contrário, né? Eu acabei voltando um trecho do lago e fui pelo lado menos turístico. Foi muito boa, isso foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu tive diversas sensações muito interessantes acampando do lado do lago Titicaca, conhecendo pessoas, como eles vivem, né? E o lago em si, né? Ele é um tanto mágico, né? Você vê aquele tanto de água, 3.800 metros de altitude praticamente, né? Aquela água, um azul lindo, né, contrastando com as montanhas do fundo, né, parece meio que um mar, às vezes, até ali dentro, né. Foi muito rico. E de lá, depois do Lago Titicaca, eu fui para La Paz, e em La Paz eu acabei encerrando a viagem. No Lago Titicaca, eu consegui ter uma vivência, algumas sensações mais intensas do que visitar Machu Picchu. Machu Picchu, que era uma grande curiosidade para mim, é um lugar incrível, deve ser visitado, quem puder, tiver a oportunidade de ir, é altamente recomendável. Eu acho que quem chega lá perto tem que visitar Machu Picchu. Mas o Lago Titicaca, ele me marcou mais, sabe? Eu esperava chegar em Machu Picchu e sentir algo diferente, assim, que é difícil de falar o que é esse algo diferente, acho que uma emoção, né? Mais forte, mais intensa. Acabou que eu não tive essa sensação. No lago, diversas vezes, no tempo que eu o circundei, eu tive essas sensações. Então, eu acredito que deu muito certo. Acho que o cicloturismo, difícil definir, né, em poucas palavras, assim, o que é o cicloturismo. Acho que ele reúne tudo aquilo que eu estava falando antes, né, a liberdade, a vivência, o contato com as pessoas, com o ambiente, com tudo aquilo que a vida pode oferecer, né. Se a gente for lembrar a nossa história da humanidade, o ser humano ele era nômade, né, ele percorria o mundo aí, né, para todo lado, lá nos primórdios, né, até que a gente resolveu parar em algum lugar, mas acho que isso ficou, né, dentro da gente, essa vontade de viajar. E a gente viajava a pé, né? Quando nos primórdios da humanidade. A gente não tinha um deslocamento tão rápido quanto de um veículo motorizado. Né? E acho que o cicloturismo me traz essa ancestralidade das sensações, assim, né? Você poder viajar numa velocidade onde você consegue ter contato com tudo, conhecer de maneira mais intensa, vivenciar tudo aquilo que acontece no seu caminho, né? Parece que cada girar da roda você conhece um pedacinho daquele caminho, né? Uma velocidade um pouco mais próxima da humana, né? É bacana que você não vai lento como uma caminhada e nem tão rápido quanto um motorizado, isso vai te ajudando. E o cicloturismo hoje, para mim, ele faz parte da minha vida, né? Eu vim norteando minha vida pelas viagens de bicicleta, que trabalho que eu escolhi, meu estilo de vida, as coisas que eu acredito. Eu fui guiando tudo isso no sentido das viagens de bicicleta, né? Então minha vida ela está sendo construída e organizada, mas ela já começou a ser pensada para isso. Como eu posso continuar vivendo, viajando de bicicleta, tendo essas experiências, trabalhando em prol disso. E o Clube de Cicloturismo apareceu para mim em 2005, né? Foi quando eu só conheci um ano antes através da internet, mas em 2005 eu conheci pessoalmente no Encontro Nacional. E aquela experiência de estar lá no encontro foi um conflito para mim, assim, né? Eu não sabia muito bem o que era e aquilo mexeu muito comigo. Aí surgiu a oportunidade de entrar no clube, né? A convite de todos, né? Que fazem parte do clube. E eu falei, nossa, esse negócio me dá uma responsabilidade grande, né? Mas é muito bom porque eu vou poder falar de coisas que eu gosto muito, né? Então o clube ele virou parte da minha vida também, né? Fundamental para mim hoje, é onde eu tenho grandes amigos, pessoas que
me servem de exemplo, de norte, de apoio, de uma palavra de um ombro amigo, de dicas de viagem, de orientação, de confessionário, de tudo, assim, né? E o clube, ele consegue preencher algo que eu fui percebendo numa viagem de bicicleta. Eu não entendia muito bem por que eu viajava. Era um negócio, às vezes, até meio egoísta, sabe? Ah, por que você viaja de bicicleta? Vai lá só você fica vivendo suas coisas, você passa na vida de uma pessoa lá um dia legal, depois no outro dia você vai embora, não tem mais nada para deixar lá, né? Que sentido que tem isso, né? Fica tudo para você, né? E eu parei um dia voltando do Uruguai para o Brasil, na última praia entre o Uruguai e o Brasil, e estava viajando com um amigo, né? Pedi um tempo para ele, quis ficar lá conversando um pouco comigo mesmo, e me veio muito nítido uma ideia na cabeça, assim, né? Que o pedalar, a viagem de bicicleta me trazia uma grande responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Eu contar para as pessoas, de alguma maneira, ajudá-las a entender que elas podem conhecer o mundo de outra forma. Eu uso isso viajando de bicicleta, mas elas poderiam fazer de diversas formas. E talvez aquelas pequenas experiências, as vivências, elas conseguiriam levar esse despertar para as pessoas. Olha que legal, porque hoje é assim, nossa, que legal, aquele cara viaja de bicicleta. Mas eu não queria só isso, né? Até porque isso eu nunca busquei, né, admiração nem nada. Fiz sempre porque é algo que eu acredito e gosto. Mas eu gostaria que isso que é bom para mim também fosse bom para as pessoas, compartilhar aquilo que é bom da vida, né? E através do cicloturismo e do clube, muito pelo clube, eu acho que eu estou trilhando esse caminho, né? De compartilhar as experiências, de mostrar como a gente pode seguir outros caminhos, como pequenas escolhas na nossa vida podem significar muito lá no final, né? Então o clube hoje para mim é minha família, é a extensão da minha vida. É isso.